filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Senhor Deus eterno Pai, te agradeço por estar diante da tua presença, te engrandeço pela tua misericórdia, Pai, da tua presença nos abençoando nessa primeira parte. Que o Senhor possa falar ao meu e aos nossos corações, conforme as nossas necessidades, para nos abençoar mais uma vez. Faz presente, atuando em nossas vidas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, por favor. Podeis assentar. Esse livro, muito conhecido, muito interessante, mas ele se inicia com uma frase muito triste, muito ruim. Moisés, meu servo, está morto. Josué, diante daquele servo de Deus, na qual foi para ele um grande exemplo de vida, um grande líder, ele aprendeu muito, foi seu tutor, Moisés o ensinou, Josué sempre esteve junto de Moisés, Josué viu as maravilhas que Deus fez através da vida do seu líder, viu o agir de Moisés diante do povo, viu como Deus fez através de Moisés, através das pragas, daquelas maravilhas que Deus fez no Egito, a libertação através da morte do cordeiro, do sangue aspergido na porta, a redenção do povo de Israel. Josué viu todo o agir, o operar de Deus através daquele seu líder, na qual ele via Deus falar face a face com Moisés. Quando Deus o chamava na tenda da congregação, estava lá Josué. E Deus também chamou Josué naquele local e falou com ele também. Josué via a nuvem descer, estar sob a porta, e Josué sabia que aquela nuvem era a presença do Deus vivo, do Deus verdadeiro, o único Deus que existia, e o Deus de Israel. E esse livro se inicia com essa notícia triste, uma notícia que nós podemos dizer até ruim, né? Diante da situação na qual eles estavam para herdar a terra prometida, todo aquele trilhar de Moisés com aquele povo, diante de todas as coisas que aconteceram no deserto, estava ali, diante da promessa de Deus. Mas muitas vezes na nossa vida surgem algumas notícias ruins para nós. E muitas das vezes, por mais que estamos diante do Senhor, por mais que estamos dentro da palavra de Deus, há notícias que abatem a nossa vida, há notícias que vêm tão forte, que mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso ser, mexe com o nosso agir, com o nosso operar diante das situações que começam a surgir, que passam pela nossa mente, por causa dessa tão triste e ruim notícia. E muitas das vezes nós imaginamos assim, tanto esforço, tanto trabalho, tanto estudo, tanto planejamento, tanto investimento, tanta colocação, tanta disposição, e às vezes vem uma notícia
na qual a gente não esperava. A notícia é ruim. A notícia não é boa. O meu servo está morto. Não tem como reverter a situação. Por mais eu creio que Josué confiava piamente em Deus. Era difícil, talvez, a fé de Josué ao ponto de querer que Deus trouxesse novamente o corpo de Moisés para estar ali à frente, para concluir aquela promessa. E essa notícia, obrigado, parece que não, mas abalou aquele guerreiro, mexeu com a estrutura dele. Não estamos entrando numa área na qual nós falamos mexer com a estrutura por causa de pecado. Não é isso que o texto está ensinando e que vou falar nessa noite. É de estarmos na presença de Deus mesmo, desse Deus que nós acabamos de louvar, colocando a nossa vida à disposição sempre dEle, acreditando se o céu se abrir agora, todos nós que estamos aqui vamos partir para a eternidade. Com tantas falhas e fraquezas, mas ainda depositamos a nossa fé e confiamos no Senhor, estamos aguardando Ele vir, por isso estamos aqui, o louvando, adorando, exaltando. Mas enquanto Ele não vem, na presença dEle, surgem notícias ruins na nossa vida, e que mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso ser, mexe com todos, e notícias que às vezes vêm para nos desestimular daquele plano que nós tínhamos, daquele plano que Josué tinha de chegar até a prometida, daquela fé, daquela garra, daquela intenção que nada pode impedir. Mas Moisés, o líder que iria os levar, estava morto. Se voltarmos atrás, nós sabemos que Deus já tinha avisado a Israel, já tinha avisado a Josué, já tinha avisado a Josué. Mas mesmo assim, a notícia o abalou, mexeu com ele, mexeu com a situação na qual ele depositou toda aquela fé. E nós não somos diferentes, irmãos. Nós depositamos tanta esperança, tanta fé. Ou de repente vem uma notícia que mexe com a nossa estrutura. E não sabemos o que fazer. Imagina Josué, aquela multidão de gente para atravessar o Jordão. O que fazer diante desta situação ruim, notícia ruim que advém nas nossas vidas? Que Deus possa falar aos nossos corações. Então nós podemos observar duas notícias. Uma ruim: Moisés, meu servo, é morto. E agora vem uma notícia de esperança, vem uma notícia de estimula a Josué. Olha só a sequência: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão. O interessante, quando a gente vê essa colocação aqui, nós podemos observar uma coisa. O que o texto nos ensina através dessas palavras é que Josué se prostrou.
diante da situação. Ele dobrou-se diante da situação, diante da morte, da separação do seu líder. Irmãos, quando a gente ama um líder, a gente ama. Nós temos N exemplos de líder na Bíblia. Elias e Eliseu ali, ó. Eliseu ali, ó. Homens de Deus, cheios da graça, cheios do poder. Líderes que estão para nos levar, o povo de Israel, a estar diante de Deus. E assim estava fazendo Moisés, uma promessa que Deus fez. E ali Josué dobrou-se diante da situação. Tremeu diante da sua situação. Não aguentou ficar de pé. E o texto nos ensina que Deus falou a Josué: levanta-te agora e atravessa esse Jordão. O interessante que nós observamos, que diante desta segunda palavra, que é de estímulo, de renovo, de fortalecimento, de fé, que vem de Deus, foi uma palavra que veio da boca de Deus direto a Josué, para que aquela situação na qual ele estava vivendo, diante da situação ruim, que ele se prostrou, que a situação não era fácil, aquela notícia abalou as suas estruturas. E nós podemos observar aqui essas três palavras: agora levanta e passa o Jordão. Agora, vamos antecipar o agora para o levanta, que está dentro do contexto também. Agora, Josué estava prostrado. Irmãos, a notícia pode ser ruim, a situação pode ser ruim, mas quando Deus fala para Josué, agora, o agora de Deus é agora, é nesse instante, nesse segundo, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é daqui 30 dias, 40 dias, não é quando eu me recompor da situação. Deus fala agora, nesse instante, porque por causa de um segundo, a sua vida pode perecer. Adorado ao Senhor. E quando Deus fala a Josué, Josué, levanta agora, adorado ao Senhor. Não é amanhã, não é depois de 10 dias, não é depois de 20 dias, não é quando eu me restabelecer. Deus fala a Josué, é agora. E o agora de Deus, a palavra de Deus é no exato momento que Deus fala, é para levantar, porque a promessa ainda está de pé. Adorado ao Senhor. É o que diz o texto. Agora, quando Deus diz agora, levanta Josué. Josué está prostrado. Prostrado a gente não está assim, a gente está assim. E Deus fala, levanta. E quando Josué levanta, ele observa algo. Uma mão. Uma mão. Porque o levantar, o cair é do, e o levantar, Josué, agora, segura em minhas mãos, que eu te levanto. Está entendendo? Adorado é o Senhor. Está entendendo, Josué? Levanta, fique de pé, pegue esse povo e atravesse o Jordão, porque eu sou contigo, adorado ao Senhor. É isso que o texto diz, é isso que a palavra diz. E muitas das vezes a gente se prostra, a gente esquece de quem é o nosso Deus, a gente esquece das promessas que Deus faz para nós através da sua palavra.
A gente se prostra diante das situações adversas, parte para se distanciar-se de Deus, abaixamos com o peso da luta, com o peso da dificuldade, com o peso da dor, com o peso do acontecido. Aconteceu, que assim seja, para a glória de Deus. Então nessa noite, veja a mão de Deus e levante a tua mão, segura na mão de Deus e deixa Ele te levantar e glorifique a Deus diante dessa situação. Hoje é ruim, mas amanhã vai ser boa, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta, levanta, Josué, levanta, Josué. A palavra que Deus traz para Josué é o contexto original do texto, é o original da palavra do texto. Eu gosto de ir, não sei expressar, mas tudo eu busco lá no original, lá no hebraico, para entender mais a fundo quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus, como Deus nos ama, que deu teu Filho para verter teu sangue, para estarmos aqui, para louvar e exaltar o teu nome. Nunca vale a pena ficar prostrado, dói, dói. Dói, mas tenho certeza, com toda a certeza e convicção da minha alma, não doeu mais para o Pai entregar o teu Filho para morrer por nós. A notícia é ruim, meu irmão. A notícia é ruim, minha irmã, mas não dói mais que os cravos que levou o nosso Jesus na cruz do Calvário. Ele nunca se prostrou, mesmo sabendo que Ele veio para morrer, mesmo sabendo o que Ele iria passar. Ele sempre trazendo palavras de vitória para aqueles que estavam do lado dele. Sempre trazendo palavra de ânimo. Sempre trazendo palavras poderosas para eles estarem fortalecidos diante das situações adversas. Sempre disposto a nos dar a bênção e a vitória. Então nessa noite, que nós possamos ver como Josué, viver como Josué, ter a fé que Deus disse agora, nesse exato momento, segura em minhas mãos. Segura. Sabe o que dá para entender? Sabe o que dá para entender, irmãos? É a missão que Josué tinha. Josué conseguia atravessar o Jordão sem Deus? Conseguia. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Tem coisas na nossa vida, irmãos, a notícia é ruim, mas não tem jeito. Para superar as notícias ruins, segura na mão de Deus. Tinha um hino que diz, né? Segura na mão de Deus e vai. A jornada é pesada, se cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Irmãos, a situação ruim, a notícia é ruim, segura na mão de Deus e vai. O acontecimento é triste, segura na mão de Deus e vai adorar ao Senhor. Segura, 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 que Deus não vai te largar. Aleluia. Vamos seguir. E Deus diz a Josué agora... Não tem tempo para notícia ruim, como eu estava dizendo aqui. É hora de agir. É hora de posicionar. É hora de agir. Não é hora de lamentar notícias ruins, não. Não é hora de ficar lamentando os golpes adversos que vêm na nossa vida, no nosso dia a dia.
É hora de agir automaticamente e não caiamos e ficamos prostrados e nos levantamos agora. Agora, o agora de Deus é na mesma hora que Deus anuncia. Agora Ele está com a mão estendida para nos levantar. Basta nós queremos segurar em suas mãos. Adorado ao Senhor. Então nós podemos observar que Deus fala para Josué levantar. Agora levanta. E diante desse contexto de levantar, segurar em minhas mãos, implica em 3 palavras que nos ensinam algo interessante. Quando Deus nos levanta, é o tema da mensagem dessa noite. Quando Deus nos levanta, porque Deus estava levantando Josué. Agora Deus tinha uma nova obra, um novo projeto para a vida de Josué. Não só de estar ali ao lado do pastor, não. Deus tinha um propósito agora ainda maior com Josué. Treinado por Moisés, treinado por Deus ali com Moisés, experiente. A palavra de sabedoria estava sobre Josué, irmãos. Um texto anterior diz que Moisés impôs as mãos sobre ele e o espírito de sabedoria tomou Josué. Olha só. Josué é aprovado por Deus. Agora é uma obra na qual quem iria fazer foi. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Não é aqui que vou entrar, mas eu quero falar relacionado à notícia ruim. Que Deus levanta dessa notícia ruim, que implica em 3 coisas o levantar: ser santo, separado, conectar-se com o céu, estar ligado no céu e se purificar com as águas da palavra de Deus. Quando Deus levanta alguém lá do mundo do pecado e o tira de lá, é para ser separado, santificado, estar conectado com Deus, com os céus em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, porque Jesus veio morrer para nos levar à comunhão com Deus perdida. Muitos não sabem disso, infelizmente muitos não entendem isso e não sabem disso. Jesus veio morrer para nos levar à comunhão com Deus, com o Pai. Então quando Ele nos levanta, em Cristo Jesus, Ele nos leva a estar olhando para o céu, purificados pela sua lavagem da palavra de Deus, pela água que vem do trono de Deus, a palavra de Deus, a palavra viva, eterna, o Logos poderoso. Irmão, não dá nem para explicar o Logos eterno, a palavra de Deus. A gente só fala a palavra é Jesus, a gente não sabe nem explicar. Nós não sabemos nem compreender que quando Deus desejou construir o mundo, a palavra em Cristo Jesus disse: haja luz. E a luz surgiu do zero, do nada. O poder da palavra criadora, do nada surge a luz pela palavra dita. Vocês sabem compreender o que é falar e surgir do nada? É a palavra, é Cristo construindo. É a palavra de Deus nos ensinando. Tudo aqui é a palavra, tudo aqui é voltado para Cristo Jesus, tudo está para glorificar a Jesus. Haja separação entre terra e água, surge a porção seca. É o bara, é o construir, é o trazer a existência do nada.
É o poder da palavra. Jesus estava lá, criando conforme o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vê a mim. Coisas que nos deixam faltando parafuso para compreender esse mistério. Mas por isso que nós temos fé. Por isso que nós temos fé. Porque quem não tem fé é impossível agradar a Deus. O Espírito de Cristo está em nosso meio. Quem é esse Espírito? Eu vou, não vos deixo órfão, mas o Pai vai enviar o Consolador. Quem que é? O Espírito de Cristo, chamado Espírito Santo. É Jesus em nós, na presença do Espírito Santo. Para quê? Para nos fazer lembrar e viver toda a palavra que Jesus nos trouxe. Tudo é pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo é pela palavra. O divino habitando no humano. Outrora era o divino habitando em tenda, era o divino habitando ali na tenda tabernáculo, era o divino habitando no templo. Jesus morreu, subiu. Eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou trazê-lo de volta. Ninguém entendeu isso, ninguém compreendeu isso, mas uma coisa eu sei, que Deus não habita, habitar não é fazer presente, é habitar, habitar é morar, é estar presente constantemente, dioturnamente, isso é habitar. Aqui não, ele agora, depois da sua morte e ressurreição, agora ele habita nesse templo, para a glória do Senhor. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. A habitação de Deus passou a habitar o humano para a glória do Senhor, com sinais e maravilhas para a glória de Deus. Olha só, quando o divino habita o humano, olha como começa o habitar de Deus no humano. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Coisa linda. E tem gente que fala que não precisa disso mais. Isso é para os discípulos, lá para o passado, só para apóstolo. Eles não querem o divino habitando neles. Não quer. Agora eu quero saber como chega no céu sem o divino em nós. Como? Se é Ele que sabe o caminho que nos leva à vida eterna. É Ele que nos conduz à vida eterna. É Ele que, quando nós nos prostramos diante de situação adversa, Ele estende as tuas mãos e nos levanta para exaltar, glorificar e caminhar para a glória dEle. Eu não entendo, eu queria entender. Às vezes eu fico vendo como aqueles homens falam abertamente. Vejo os debates, às vezes eu estou olhando ali, pessoas graduadas, que eu não chego nem na alparca. Não, isso é só para eles lá, para nós não. Precisa disso não. O Espírito Santo precisa mais não. Ainda bem que nós estamos numa igreja que chama Presbiteriana Renovada, que crê na presença do Espírito Santo em nossa vida, para a glória do Senhor Jesus. Adorado é o Senhor. Quando Deus se levanta, irmãos, abre um parentezinho aqui. E é interessante esse parente que veio aqui agora para mim. O povo de Israel, irmãos, era acostumado a ver as maravilhas de Deus, irmãos. A sarça ardia, Deus falava, Deus trovejava, a terra abria, Deus consumia, Deus mandava maná, a rocha trazia água, vinha alimento, vinha cordoniza, eles viam as pragas. O povo de Israel é acostumado a ver as coisas de Deus, irmãos.
como aqueles povos do passado também viam as coisas do demônio. Quando Moisés estirou o seu cetro, Faraó deu até risada. Vem cá, joga os seus aí. 2 contra 1. Né? Era 2 serpentes contra uma serpente. Eles também tinham isso. Quem que era? Claro que é o inimigo, a gente sabe disso. O inimigo agia de uma forma que age ainda hoje. E age ainda hoje. Minha filha liga para mim: pai, vem aqui, pai. Você, o que está acontecendo? O vizinho levanta um altar na frente ali, ó. Ela mora embaixo, o dono da casa mora em cima. Bem na entrada assim da casa dele, ele levanta um altar grande, cheios de fotografias de demônios, cheio, com comida, com um monte de coisa. Tá lá, que é negócio grande, cheio de vela. Você entra assim, quando você vê, está ali na frente. Está lá. Roupas branquíssimas, altar de alimento, umas 15 fotos de demônios diferentes. Para que isso? Ela falou: pai, eu estou sentindo a presença do mal aqui, pai. Um fedor, pai. Tá bom, eu vou aí. O meu Jesus é maior. Vamos orar, vamos expulsar e Deus vai dar vitória. Que negócio grande. Para que ele está fazendo aquilo? Qual o intuito? Porque ela é cristã, ele não é? Ou será que é proteção para a casa dele? Não sei. Não quero nem saber. Mas como eu sei quem é o diabo, eu falei: vamos orar, vamos jejuar. Vamos lá, estendemos a mão, nós oramos. Porque o diabo está aí. Os seus adeptos estão aí. Sou alguma coisa? Não sou nada. Mas uma coisa eu sei. Eu aprendi aqui e sou instruído aqui todas as vezes que eu estou aqui. Eu sou instruído aqui. Que Jesus esmagou a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. Tanto eu como você. É só orar. E quando diz esmagar, era o termo que era usado naquele tempo de vitória. Quando via assim, esmagou, pisar a cabeça, significa: toda vitória é minha. E não tem retorno, não tem volta mais para Satanás. Está derrotado, aguardando o dia da sua condenação. 3 dias sumiu tudo, se levou lá para cima, se levou para a casa dele, para o quarto dele, para onde foi? Eu só disse: Jesus, eu não sei de onde veio isso, mas em nome de Jesus, demônio, pega tudo e volta para o lugar de onde você veio, e de lá você não sai mais. De lá você não sai mais. Por que nós temos que nos prostrar diante de certas situações? Só porque é inimigo? O inimigo está derrotado. A luta vem e nós temos que guerrear. Nós temos que glorificar, engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. 3 palavras, quando Deus nos levanta para ser separados, se conectar com os céus e ser purificados pela palavra de Deus. Por quê? Porque, Josué, eu tenho um novo projeto para a sua vida. Não é Moisés, vai ser você que vai levar esse povo. Novo projeto,
você se levantou, nós se levantamos do mundo pecaminoso. Agora, irmãos, novo projeto, nova vida, purificado, santificado, lavado pela palavra, seguir um projeto de salvação para a vida eterna, atravessar esse Jordão que surge na nossa vida. E o interessante é que justo quando o Jordão estava em cheia, o Jordão pelo menos podia estar meio sequinho, né? Mas bem quando estava em cheia. E quando as águas, o Jordão encheu, irmão, a velocidade é abrupta, saindo fora das suas ribanceiras, levando tudo, só de encostar o pé, está indo embora, cheia, bem nessas horas que Deus fala, levanta, bem nessa hora difícil, o meu líder foi, agora eu sou o líder, agora eu tenho que pegar todo esse povo reclamando, murmurando, chorando, e eu tenho que ir, e ainda mais, Senhor, o Jordão em cheia, é na hora que está em cheia, porque o milagre não é para a nossa glória, o milagre é para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O milagre é para Deus. Levanta agora e vai, porque é Deus que vai ser glorificado, é Deus que vai operar o milagre, é Deus que vai fazer o sinal, é Deus que vai fazer a maravilha, é Deus que vai salvar na tua casa, é Deus que vai libertar na tua casa, é Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai estender a mão, é Deus que vai operar, é Deus que vai agir, é Deus que vai responder a tua oração, é Deus que vai te levantar, é Deus que vai fazer, e a glória vai ser dele, e você vai glorificar, vai passar o Jordão, vai pegar a pedrinha e dizer: só o Senhor é Deus, Ele me deu a vitória. Aleluia, aleluia. Irmãos, a mão de Deus se estende, levanta Josué, eu tenho um novo propósito para a sua vida. Vamos já estar. Está rodando, o relógio está parado, está rodando, né? Está certo, o relógio lá está parado, está certo? Então dá tempo de nós ir mais um pouquinho. O interessante, Deus é maravilhoso, né? Por isso que a gente tem que tomar esses exemplos bíblicos, né? Interessante que parece que irmãos, parece que aconteceu com Josué não sei quantos mil anos atrás, né? 3, 4 mil anos, 3 mil e poucos mil anos atrás, 4 mil. E parece que a gente lê, quando começa a ler, parece que a palavra fala com a gente. Fala hoje. Por isso que a Bíblia é viva. Ela fala com a gente. Parece que da mesma forma que Deus falou com Josué, fala comigo. Tenho certeza que fala com você também aqui essa noite, porque a palavra de Deus não vem em mão, irmão, ninguém para. Eu acredito assim, nós paramos, estudamos, preparamos, tiramos tempo, o pastor fala para nós jejuar, nos colocar na presença de Deus. Eu tenho certeza que toda palavra que sai do altar de Deus preparada com temor é para nós, é para nos abençoar, para nos renovar, para levantar a nossa fé, porque essa é uma palavra de renovo para a minha e para a tua vida. Então levanta, que Deus tem um plano na tua vida. Às vezes nós estamos aqui, igreja, congregação presbiterial. E se o plano de Deus é ser igreja amanhã aqui? Quantos diáconos vai precisar? Quantos presbíteros vai precisar? Por isso, irmão, temos que nos levantar, nos preparar, nos colocar na mão de Deus, nos propósitos de Deus, porque Deus tem um projeto, a obra é grande, a obra de Deus não para, não estagna, começa numa casa, vai surgindo, congregação presbiterial, daqui a pouco igreja, daqui a pouco presbitério, sei lá o que seja. É assim que eu creio, eu tenho certeza que é assim que nós cremos, que tudo vai indo para a glória do Senhor, e vidas sejam salvas e libertas. Mas para isso nós precisamos levantar e nos colocar à disposição de Deus, porque Deus tem um chamado, eu tenho certeza da tua vida, quando Deus te levanta.
E o que ele vai fazer agora? Se levanta, se põe de pé e atravessa o Jordão. Levanta, põe de pé e atravessa. Estou aqui com o povo aqui, o Jordão está lá, onde está a nossa diaconisa ali. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar, eu tenho que me direcionar, eu tenho que ir diante do Jordão, porque a terra prometida está além do Jordão. O Jordão é a última fronteira. Às vezes as notícias ruins é a última fronteira. É a última fronteira. Nós não sabemos, mas se confiarmos em Deus, Senhor, estou aqui, eu vou atravessar esse Jordão para a tua glória. Aleluia, levanta e agora atravessa esse Jordão. Atravessar, interessante, atravessar, vem da palavra hebreu. Hebreu, atravessar, sim, pastor, eu não sou hebreu. É a origem da palavra atravessar. Quem foi o primeiro homem que Deus chamou lá de Ur dos Caldeus? Levanta aí, deixa a tua casa, a tua parentela, deixa tudo isso aí, e segue para a terra que eu vou te mostrar. Quem foi o primeiro homem a ser chamado de hebreu? Abraão. Por quê? Porque Abraão se levantou e atravessou mais de 1.040 quilômetros de Ur dos Caldeus até Jerusalém. Hebreu é o que atravessa, é aquele que vai em direção ao destino traçado por Deus. É isso que significa a palavra hebreu. O que atravessa, o que levanta, o que é segurado por Deus, o que tem a palavra de Deus, que ouve a voz de Deus e obedece, então vai e atravessa esse Jordão. Então nós somos agora aqueles que estão na presença de Deus. Para atravessar esse mundo, muitos dizem que nós somos o Israel de Deus, os hebreus de Deus, que seja, mas que nós temos que atravessar esse mundo, nós temos que atravessar para chegar à vida eterna, separado, purificado, santificado, direcionado e lavado com a palavra do Senhor. Atravessa, aquele que atravessa. Aquele que atravessa, e Abraão foi o primeiro que levantou e obedeceu. Estou indo, nem conheço esse Deus, mas eu vou embora, eu vou com ele. Gostei da voz dele, gostei da atitude dele, gostei do que ele falou comigo, gostei do que ele me prometeu coisas grandes, eu vou seguir. É mansão, é ouro, é eternidade, não há choro, não há mais dor, não há doença, é corpo glorificado, é viver eternamente. Gostei disso, eu vou seguir esse Deus em Cristo Jesus. Mas nem todos querem. Nem todos querem. Vou dar um exemplo e terminar a mensagem. Bom mestre, olha só como começa. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar? Ele queria fazer alguma coisa. Ele achava que para herdar a vida eterna, morar com Deus, vida eterna, está falando de herança eterna. De alguém morrer para dar herança lá de cima para mim. Está falando de vida eterna, está falando de herança eterna. Está falando de herança. O que eu faço para me ter herança? Lá na glória. O que eu faço para mim ter o direito de estar lá? O que eu posso fazer? No contexto de eu sou rico, sou um líder, conheço alguns mandamentos relacionados ao relacionamento humano, conheço sim, obedeço tudo. Que bom. Jesus olha para ele, nossa. E o texto diz que Jesus amou ele.
Quando Jesus ama mesmo. Não, Senhor, eu obedeço tudo, eu creio sim em tudo. Obedeço, Senhor. Você mata, não mata. Você obedece pai e mãe, obedeço meu pai e mãe. Não fala mal dos outros, não fala mal dos outros. E assim sucessivamente. Que bom. Só, irmãos, ter a palavra não adianta. A palavra tem que ter e ser obedecida, tem que ser vivida, por isso que ela é viva. É o que nós estamos pregando aqui, tem que viver. Aí Jesus amou ele também, já que você me amou, eu amo você também. Mas olha, só um detalhe. Bom mestre, bom é o Pai. Eu também sou bom, mas bom é o Pai. Porque é o Pai que está abrindo um caminho com o seu infinito amor e misericórdia para que a humanidade herda a vida eterna. Bom é o Pai. Bom é aquele que cede. Bom é aquele que doa a quem não merece. Ele é bom. E eu estou aqui para cumprir o amor e a bondade dele para convosco. Bom é o Pai. Mas eu sou bom também. Eu te amo. Vamos praticar? Vamos. Vai. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Reparta o que você tem com os pobres. Ele tem aqui, ele queria mais lá. Ele queria herança. Herança é um repartimento de alguém que tem. Que o nosso nome está no testamento. É o que diz lá o texto de Marcos. Mateus, Lucas. Então ele queria que repartisse com ele. Mas na hora que Jesus vai, reparta, vende, dá aos pobres, reparta, aí você vai ter um tesouro no céu. E segue-me. Eu estou indo para Jerusalém. Estou indo para lá. Estava indo para a sua última Páscoa. Nós sabemos a história, me segue. O texto diz que ele entristeceu. Irmãos, muitas vezes a gente quer ter, mas não quer ser. Ele queria ter herança aqui, queria ter herança lá. O que eu posso fazer? O texto está dizendo, Senhor, eu tenho dinheiro. É o que diz, construir, fazer, construir com algo que tem. Não é construir com o que não tem, como nós falamos aqui, pelo poder da palavra. O que eu posso fazer com o que eu tenho para herdar a vida eterna? Nós não podemos fazer nada. Somos pecadores. Ele pensou porque ele tinha dinheiro. Senhor, posso fazer alguma coisa? Um orfanato, uma ajudinha, um dinheirinho. Eu posso fazer alguma coisinha aí para me herdar? Não, você acha que a gente temos alguma coisa para herdar a vida eterna? O que nós podemos fazer? Jesus só desce, vende tudo aí, ó. Me segue. As coisas daqui é inferior às coisas de lá. As de lá é superior. É superior a riqueza, dinheiro, tudo, mas é superior a lazer, a momentos aí de lazer, sei lá do que. Não tem outro lugar. Só se não tiver condições. E isso Deus sabe. Mas se tivermos condições, não tem outro lugar para ir além de ser aqui. O lugar de entrar aqui, irmãos. E ficar assim, ó, com a cara no pó. Obrigado, Senhor, pela salvação da minha alma. Obrigado, Senhor, pela salvação da minha alma. Porque se não for o Senhor, eu não teria mais acesso ao Pai, à vida eterna. Eu estava condenado para o inferno. Então, obrigado, Senhor. Mas às vezes achamos que tem outros lugares mais importantes. Cada um é cada um. Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada. Jesus nunca obriga, não obriga. A Bíblia diz que Ele não obriga ninguém a fazer nada. Por Ele, nada. Sempre Jesus disse, só disse para ele,
segue-me. Ele não quis. E o que Jesus fez? Continuou o seu caminho. Continuou o seu caminho. Josué levanta. Irmãos e irmãs, pastor presente, pastor Antônio levanta. Porque tem uma mão estendida. Porque Deus tem um plano para a minha e para a tua vida. Vamos encerrar, como eu disse. Para nós atravessar o Jordão da nossa vida, irmãos, nós temos que sair do lugar que nós estamos, da situação prostrada que nós nos colocamos, por causa da notícia. Nós temos que levantar e buscar os recursos que Deus nos dá, o poder, a glória, a majestade, a fé, o impossível, o invisível que nós não vemos, mas nós acreditamos. Nós temos que atravessar esse Jordão em cheia, nós temos que atravessar essa situação adversa em cheia, independente da situação desse Jordão. Nós temos que ter a possibilidade de levantar e sair rumo à promessa dos céus e começar. Atravessar o Jordão, irmãos, é construir uma caminhada em um caminho. Construir uma caminhada em um caminho. Levanta, anda, ou marche. Depende do texto que Deus pede, se é para andar, se é para marchar. Se Deus pediu, está pedido e ponto final. Se é para tocar trombeta, toque. Se é para glorificar, glorifique. Se é para exaltar, exalta. Mas temos que traçar um caminho. Eu não vou voar daqui para o Jordão, não. Não vou conseguir voar e chegar do outro lado. Não sou super-homem, Jesus mandou marchar. Está em cheia, e daí? Senhor, a situação é terrível, Senhor, e daí? Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Eu abro, eu fecho, eu trago a vida, eu tiro a vida. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Senhor. E não há Jordão que possa impedir da igreja caminhar, da igreja marchar, da igreja glorificar na terra dos viventes. Não há demônio do inferno que pode nos impedir de levar a nossa vida diante do altar de Deus dia após dia. Construa a sua caminhada no caminho que é Cristo Jesus. Marche diante do Jordão, Josué. Tem um caminho, marcha por esse caminho. Está em cheia, mas não é com os olhos, é com a fé, é sobrenatural. Quando pisar, vai abrir para a glória do Senhor, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Deus presente diante das situações. Aleluia. Com uma mente, Josué, renovada, fortalecida pela minha palavra, levanta, toma esse povo agora e o leva para a terra prometida que eu prometi aos seus pais. Quando Deus te levanta, se você cair, tem um hino que diz: se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Deixa Deus te levantar nessa noite, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.